Meus irmãos, o título da mensagem de hoje parece aquelas charadinhas que a gente faz quando a gente está brincando de o que é o que é, sabe? O que é o que é. Irmão, tem um título que seria o seguinte: o que é? Ou o que é o que é? Que ou vale ouro ou não vale nada. Não tem meio termo. Ou vale ouro ou não vale nada. É uma brincadeirinha. É a palavra de alguém. Ela vale ouro, porque só existe verdade e mentira, né? Ela vale ouro, ela não vale nada. Então o título da mensagem de hoje é palavra. A sua vale ouro ou não vale nada? Pergunte para a pessoa do seu lado. Escuta, a sua palavra vale nada, vale ouro ou não vale nada? Agora é a hora da verdade. Maravilha, né? Todo mundo vale ouro. Oh, glória a Deus, aleluia. Como os irmãos sabem, eu tenho exposto a carta de Tiago. O texto da sequência de hoje é Tiago 5,12. Você está convidado a abrir. Carta de Tiago, capítulo 5, verso 12. Hoje é o texto da sequência. Semana passada 10 e 11 e hoje 12. Tiago capítulo 5, verso 12. Se você quiser acompanhar a minha versão, ela está na projeção, é a Nova Versão Internacional, e diz o seguinte: sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, e nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não. Para quê? Para que não caiam em condenação. Vamos ler a frase B juntos? Seja o sim de vocês, sim, e o não, não. Para que não caiam em condenação. Esse texto está falando, meus irmãos, sobre juramentos. Você já ouviu, ou você ouve, ou você às vezes até fala: eu juro por Deus. Joãozinho, foi você que comeu a bolacha aqui? Eu juro por Deus que não fui eu. O juramento, seja ele afirmativo, eu juro que eu fiz, ou seja ele negativo, eu juro que eu não fiz. O juramento, ele é criado para reforçar uma palavra que não é suficiente. O juramento, ele é criado para reforçar um sim que não vale muito, ou um não que não vale muito. Fulano, você fez isso? Sim. O juramento, ele é criado porque esse sim, por alguma razão, não vale muito. Então a pessoa tem que falar: eu juro que eu fiz, ou eu juro que eu não fiz. Por inferência, a gente pode chegar à conclusão de que o juramento, ele foi criado por pessoas cuja palavra não valia nada. Porque se a pessoa dissesse sim ou dissesse não, não vale muito. Ela precisa o quê? Ela precisa jurar. E Tiago, aqui no mesmo espírito de Jesus, diz o seguinte: gente, a conduta de vocês tem que ser a seguinte: se você falar sim, tem que ser sim. Se você falar não, tem que ser não. A palavra do cristão, ela tem de bastar. Você não pode ficar falando: não, eu juro que eu fiz isso, eu juro que eu fui para tal lugar, eu juro que não sei o quê. Não, eu juro que eu não fui eu juro que eu não fiz. O que Tiago está dizendo, e depois eu vou ler com os irmãos aqui,
Jesus Cristo dizendo a mesma coisa em Mateus, é o seguinte, gente, pode parar com essa história de ficar eu juro isso, eu juro aquilo. Você tem que falar sim, é sim, você tem que falar não, é não. Jesus afirma isso em Mateus 5, 33 a 37. Jesus diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Aí Jesus dizendo: mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Seja o seu sim, sim, seu não, não. E o que passar disso vem de quem? Do rabudo. Gente, para o cristão é assim. É sim, é sim. É não, é não. Acabou. Porque no passado, na cultura judaica, era o seguinte: ó, se você fizer um juramento pelo Senhor, você tem que cumprir. Aí Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, né? Ó, juramento feito pelo Senhor. E Jesus fala assim: não jurem, não façam juramentos. Caiu, né, velho? O sim é sim, o não é não. Acabou. Então, Tiago, no texto que nós lemos, encontra apoio em Jesus Cristo para dizer que a palavra do cristão, ela deve bastar. Nós, meus irmãos, e quando eu falo nós, eu digo o ser humano, não estou dizendo o que você faz, eu não estou dizendo o que eu faço. Mas o ser humano, nós criamos regrinhas mentais para contornar comportamentos questionáveis, comportamentos condenáveis, né, diante do Senhor. E aqui falando especificamente da mentira, né? Porque nós estamos falando essencialmente da mentira. É aquele que fala sim, mas na verdade é não. É aquele que fala não, mas na verdade é sim. E eu me lembro de ter trabalhado durante muito tempo, quando eu trabalhava secularmente, eu escutei isso de um dos meus chefes. Ele disse o seguinte: como os irmãos sabem, nós trabalhávamos com políticos, nós trabalhávamos com licitações, e via de regra os meus chefes precisavam de alguma forma se envolver em algum tipo de mentira, em algum tipo de fraude, em algum tipo de corrupção. Isso acontecia com alguma frequência. E cada vez que nós fazíamos uma reunião, e por essa razão os meus chefes, né, na cabeça deles, precisavam, né, contar uma mentira, um dos meus chefes virava para o pessoal da mesa e dizia assim: gente, todo mundo aqui tem filho, né? Eu aprendi isso quando nasceu meu primeiro filho. Que daí meu sogro e minha sogra chegaram para mim, deram um tapinha nas minhas costas e disseram assim: hoje você passa a ser um homem desonesto. E aí eu abri um olho desse tamanho, eu falei: o que foi? É o seguinte, quando você tem um filho, quando você tem uma filha, você descobre que você vai fazer qualquer coisa para cuidar do seu filho e da sua filha, até mentir, roubar ou fazer qualquer outra coisa para cuidar dele. Então hoje você passa a ser uma pessoa desonesta. E era um recurso emocional, mental, lógico, que ele contava essa história depois de contar uma baita de uma mentira na frente de um monte de pessoas com quem estava se negociando. Então o ser humano cria regras mentais, emocionais para se justificar. Estou aqui lutando pelo leite, pelo pão do meu filho, da minha filha. Estou aqui lutando pelo sustento da minha casa. A causa pela qual eu estou mentindo é maior do que essa mentirinha que eu estou contando. Como diz o Aguiar, nós somos tristes, né? O ser humano é triste. Nós criamos regrinhas, não para isso aqui, porque há uma causa maior por trás. Vale? Ou, marido, quando a sua esposa lá de dentro do banheiro, no chuveiro, e ela não vai sair nos próximos 20 minutos. E aí ela grita para você: fulano, que? Você já ligou para fulano?
E aí, numa fração de segundo, você não ligou, mas você vai ligar. Vou lembrar o recadinho do início do culto. Por favor, desligue seu celular. Você não ligou, mas você vai ligar. E ela está no chuveiro, tá certo? Fala, você ligou? Aí você está indo lá pegar o telefone e você fala assim, liguei. E aí você vai lá pegar. A questão, meus irmãos, é a seguinte: o que vale mais? A tua palavra, a tua integridade, a harmonia do teu relacionamento conjugal? É que eu peguei um exemplo conjugal, mas isso vale para todas as nossas relações interpessoais, tá certo? O que vale mais? Você falar a verdade ou você ganhar ali 20, 30 segundos, você falar que ligou? Isso é um negócio que te corrompe, que te corrói. Isso é um negócio que vai te desgastando internamente. Você começa a ficar calejado em relação a algo que desagrada a Deus. Então nós criamos regrinhas mentais para contornar algo que a palavra diz: o seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. O que passar disso vem do diabo. Os fariseus tinham regrinhas, criavam regrinhas. Uma delas é absolutamente maluca. Eu vou ler para os irmãos Mateus 23, de 16 a 19, não precisa abrir. Jesus fala o seguinte para os fariseus: ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Ah, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado a cumprir o juramento. Entendeu? Então o sujeito que pega aqui e fala assim: ô Celso, você viu aquilo lá? E fala: rapaz, eu juro aqui pela igreja que não. Aí o Celso: eu só jurei pela igreja. Eu não jurei pelo ouro que está na igreja, entendeu? Olha a cabeça, a mentalidade dos homens responsáveis pela adoração, pelo culto do povo. Eu vou falar aqui que eu estou jurando pela igreja, eu juro pelo santuário. Só que na verdade eu estou jurando por algo que não vale nada, porque na verdade o que vale é o quê? É o ouro do santuário. Aí Jesus continua: cegos e insensatos, o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês estão dando valor para o dinheiro, vocês estão dando valor para o metal. O que é mais valioso? É o dinheiro? Ou é o lugar, a casa de oração que está guardado esse dinheiro? Quais são os valores de vocês? Ele continua: vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Ah, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então, homens e mulheres que se valiam ali de elementos do templo para fazer juramentos, para dar peso para a sua palavra, e ficavam de joguinhos, falando assim: eu estou orando por um negócio, ele acha que eu estou falando a verdade. Mas eu não estou jurando na verdade pelo ouro do templo, estou jurando pelas outras coisas, pela parede, pelo teto. Jogos emocionais, regrinhas mentais, para burlar, para fraudar, para forjar. Quando um simples sim deveria valer, quando um simples não deveria valer. E foi o que Tiago explicou, que vale para mim e para você hoje, que foi o que Jesus explicou, que vale para mim e para você hoje. Mas quando você for falar, como cristão, como servo do Senhor, como uma pessoa de valores, meu filho, na hora que você falar sim, a tua palavra tem de valer ouro. A tua palavra tem que ter peso. Se você falar não, a tua palavra tem de valer alguma coisa. Você não pode ser tido como um mentiroso, porque essa não é a conduta de um cristão. Por que, meus irmãos, que nós não devemos mentir? A gente aprende que não deve mentir. Eu queria dissecar um pouquinho, eu queria que nós nos aprofundássemos um pouco.
Por que nós não mentimos? A verdade, ela tem a ver com Deus, ela tem a ver com transparência, ela tem a ver com confiança, ela tem a ver com luz, ela tem a ver com credibilidade. A verdade, ela tem a ver com a mensagem do Evangelho, com aquilo que nós aprendemos neste lugar. Isso é verdade. A mentira, por outro lado, ela tem a ver com trevas, ela tem a ver com desconfiança, ela tem a ver com o diabo, ela tem a ver com insegurança. Jesus Cristo disse em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Ele diz assim para os fariseus: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Quando mente, ele fala a sua própria língua, porque é mentiroso e pai da mentira. É mentiroso e é pai da mentira. Quando uma pessoa mente, ela está procedendo conforme procede o diabo, conforme procedem os espíritos que agem, que colaboram com o diabo. A gente chega a uma primeira conclusão, que é a seguinte: Deus está na verdade, onde há clareza, certeza e segurança. É sim, sim. É não, não. Deus está aí. Eu estou falando para você que sim, eu estou falando para você que não. Ponto. Agora, o diabo está na mentira, onde há trevas, incertezas, medo, desconfiança, insegurança, e acrescente o que você quiser. Essa é a situação. Então, meus irmãos, falando sobre o sim, sim, o não, não, nós podemos perceber na nossa vida qual espírito está nos influenciando, qual espírito está trabalhando conosco, qual espírito está se movendo ao nosso redor a partir daquilo que nós dizemos. Se o que nós falamos é verdade, é o espírito de luz. Como diz Tiago capítulo 1, é o Pai das luzes. Deus é o Pai das luzes. Se é um espírito de verdade, se é um espírito de confiança, ou se é um espírito de mentira, se é um espírito de trevas, se é um espírito de desconfiança. Jesus não falou: olha, a árvore você vai conhecer pelo fruto. Se dá maçã, é macieira, não tem como negar. Se dá laranja, é laranjeira. Simples assim. Aquele que fala a verdade, aquele em cuja palavra há confiança, está trabalhando com ele o Espírito Santo de Deus, o Espírito de luz. Aquele que vive contando mentira, não está trabalhando com ele, é o espírito das trevas, o espírito de engano. Quando o sujeito está fazendo churrasco, o churrasco vai cheirar a quê? Churrasco. Se a minha esposa bater um bolo de cenoura, de chocolate, qualquer coisa que seja, e colocar no forno, não vai cheirar churrasco, vai cheirar bolo. Bom seria, né? Ou não, né? Porque depois frustra, como um churrasco, aí vem um bolo e fubá. Onde há mentira, o inimigo está trabalhando. Onde há verdade, o Espírito de Deus está trabalhando. Ponto. Porque churrasco cheira churrasco, bolo de fubá cheira bolo de fubá. Simples assim. Então o nosso sim, sim. O nosso não, não. Então por que nós não mentimos? Porque o Espírito que está trabalhando dentro de nós e ao nosso redor nas nossas relações é um Espírito de luz e verdade. Amém? Amém. Glória a Deus, que assim seja. Se estiver contando mentira, tem coisa errada.
Agora, por que mais que nós não devemos mentir? Porque, meus irmãos, você pode mentir. E se você contar 1 milhão de mentiras, você será perdoado por Deus 1 milhão de vezes. Se você contar 10 milhões, você pode ser perdoado 10 milhões de vezes. Agora saibam o seguinte: isso, se acontecer, vai ser a coisa mais natural do mundo. As pessoas vão perder a confiança em você. Por que não mentimos? Porque nós não queremos perder a confiança das pessoas. E aquele que é desrespeitado pelo sim, que não vale sim, pelo não, que não vale não, não tenha dúvidas de que ele vai querer se afastar daquele em quem ele não tem confiança. Seja no ministério da igreja, seja em negociações, né? Quem trabalha na rua com pessoas, seja dentro de casa, onde for. Aquela palavra que não vale nada, evidentemente que ela vai ter consequências na vida dos sujeitos dessa situação, de quem fala e de quem escuta. Os irmãos sabem, eu estou com a minha questão lá da casa. Vendi meu apartamento e vou construir a casa. Eu tenho uma preocupação enorme. E quem acompanha aqui culto de quarta-feira, quando eu peço oração, para que Deus me ajude, me dê discernimento e sabedoria, né? E Ele intervenha de alguma forma nas pessoas com quem eu vou trabalhar lá. Porque eu não sei diferenciar tijolo de cimento. Se o sujeito chegar lá para mim contar um negócio, olha, isso aqui é assim, assim, assado, tal, Senhor, meu Deus, me ajude aqui, porque... É o medo de você estabelecer um vínculo com alguém cuja palavra não vale nada. Não dá medo? Quem aqui trabalha com venda? Alguns, né? Cada vez mais há uma preocupação em quem trabalha com venda, de que a venda ela seja revestida de credibilidade, né? Agora o negócio não é mais vender, não vender a todo custo e joia, vendeu, acabou, o negócio está encerrado, o cara que se lasque depois, se tiver que... Cada vez mais. Por quê? A empresa quer que venda uma vez e que venda de novo. Não é assim que funciona? Que venda mais uma vez e que haja uma relação de credibilidade com o indivíduo que vendeu e com a empresa para quem ele está trabalhando. Por quê? Você viver com aquele cuja palavra não vale nada, gente, é um sofrimento. Então eu repito, por que nós não mentimos? Por que o nosso sim tem que ser sim? Por que o não tem que ser não? Porque na medida em que as pessoas perceberem que a nossa palavra não vale ouro, ela não vale nada, as pessoas vão querer o quê? Se afastar de nós, não de nós, pelo amor de Deus, porque nós falamos a verdade, amém? A pessoa vai querer se afastar do mentiroso. E isso vai ter implicações. Repito, isso é importante que você guarde para a sua vida. Diante de Deus, você consegue zerar tudo. Senhor Deus, me perdoa, eu estou arrependido e eu peço que o Senhor me perdoe. Peço que o Senhor lave meu coração, me dê um sentimento de renovo para que eu possa de fato perceber que eu fui perdoado. Eu garanto a você, garanto, baseado no que a palavra ensina, de que Deus vai te perdoar, tudo vai se fazer novo, e isso nunca mais, o teu relacionamento com Deus vai ser trazido novamente. Talvez seja trazido por você, por questões internas. Por Deus, isso nunca mais vai ser trazido. Eu não garanto mesmo em relação às pessoas. Porque Deus é Deus, e as pessoas são as pessoas. Ela não é assim. Diante de Deus, tudo é restaurável. Diante dos homens, pode ser que sim, pode ser que não.
E aí nós temos infinitas situações. Não dá para se mensurar, não dá para se calcular. Por que nós não mentimos? Porque nós não queremos que a mentira tenha consequências não reparáveis nos nossos relacionamentos com as pessoas. Amém? Por isso que nós não mentimos. Eu tenho um grande amigo meu. Ele foi durante muitos anos seminarista numa igreja. Aí nessa igreja, quando ele concluiu a faculdade, ele ligou para o pastor um dia e ele gostaria que o pastor o aproveitasse lá na igreja. Era uma igreja enorme, né? Tinha estrutura para absorvê-lo ali como auxiliar, como pastor auxiliar. E ele ligou para o pastor dizendo: pastor, é o seguinte, eu já estou há tanto tempo servindo aqui na igreja, o irmão já me conhece a minha família, né? Eu tenho procurado servir. Eu gostaria de saber se o pastor poderia me incluir aí na equipe ministerial para eu poder estar servindo de maneira mais específica, né? Tá sendo mais presente na rotina de trabalho da igreja. O pastor percebeu-se ali numa saia justa, né? Porque de fato não trabalhava com ele e tal. Falou: então, fulano, é o seguinte, para você estar participando aqui da rotina da igreja, você tem que estar mais próximo, entendeu? Você tem que vir aqui de vez em quando, fica aqui na administração, fica perto da gente, faça isso, faça aquilo, para que a gente, né, para que você possa aos poucos, não oficialmente, mas aos poucos você possa ir sendo integrado ao trabalho aqui ministerial. Por exemplo, fulano de tal, ele está aqui hoje de manhã e ele já atendeu aqui vários telefonemas, já passou alguns assuntos para mim. Então assim, nós vamos integrá-lo no futuro próximo, porque ele já está mostrando a cara, etc e tal, e deu ali uma saída para a situação. Só que esse outro fulano, ele era muito amigo desse meu amigo, e depois eles se falaram no dia seguinte, e ele não estava lá naquele dia, e ele não tinha atendido o telefone, ele não tinha feito nada. E aí esse meu amigo constatou uma baita de uma mentira do pastor dele. E aí, o golpe de misericórdia, a pá de cal, para esse meu amigo deixar a igreja, foi quando numa reunião de bastidores, o pastor virou para o auxiliar e falou: escuta, e aquele negócio lá das cestas básicas? Bom, ainda não deu certo, ainda está chegando e tal, mas a semana que vem vai chegar, e aí a gente faz a distribuição. O pastor não teve dúvidas. No culto, ele subiu no culto e falou: meus irmãos, essa semana foi uma bênção. Sabe aquelas cestas básicas e tal? Distribuímos. Foi uma unção do Senhor e fizemos o trabalho. E a igreja lá: glória a Deus, aleluia. Foi a pá de cal. Esse meu amigo falou: olha, para mim é inacreditável. Um pastor mentiroso. Um pastor descaradamente mentiroso. Em contrapartida, eu lembro de Joseph Stovall, que é um autor de teologia pastoral, ele contando uma experiência de que ele chegou um dia na igreja de manhã, no corredor, e aí cumprimentando os irmãos, alguém chegou para ele e falou assim: a pessoa já tinha pedido na semana anterior material didático para as classes de estudo, para as classes de escola dominical, e ele havia dito que ele ia comprar. Aí ali na frente de todo mundo, 50 pessoas olhando, aquele irmão que havia pedido pegou e falou assim: pastor, você lembrou de pedir? Novamente, né, a fração de segundo, lembrei. E ele não havia pedido. Aí ele falou: lembrei e tal, tudo. Chegou no final do corredor, ele entrou no gabinete dele, e evidentemente, graças a Deus, né, aquilo pesou. Ele falou: não, vou consertar isso agora. Aí ele voltou, chamou o irmão e a irmã lá, falou: venham aqui um pouquinho. Chamou os dois no gabinete e falou: é o seguinte, eu falei que eu lembrei, eu não lembrei. Vocês me perdoem por não ter lembrado, vocês me perdoem por ter contado a mentira. Eu não posso pastoreá-los se eu contar mentira. Eu posso pastoreá-los se eu esquecer de comprar o material, isso eu posso. Agora, se eu contar mentira, eu não posso pastoreá-los. Então eu peço que vocês me perdoem e tal. Recebeu imediatamente o perdão dos irmãos e a situação foi contornada. Então, meus irmãos, é
a questão da verdade. Antes que você fale o seguinte, mas essa pastorzada é um bando de mentiroso. Eu queria dizer o seguinte, que você tome isso e aplique à sua vida. De que forma? De que maneira? Na tua rotina, você é tentado a na hora do não, falar sim. E na hora do sim, falar não. Porque afinal de contas nós não estamos reunidos aqui e você não está escutando uma palavra, um sermão, uma mensagem que é para o outro, é para você. De que forma isso toca a tua rotina, o teu dia a dia? Importante que nós estejamos sempre aplicando isso à nossa vida. Porque a mentira, Anderson, a mentira ela tira toda a credibilidade de uma pessoa. Repito, você pode ser perdoado pelo Senhor 1 milhão, 10 milhões de vezes. Agora, eu digo aqui, meu irmão, minha irmã, aqui na igreja, na tua casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, com as pessoas a quem você ama, a mentira pode ter consequências irreparáveis. Diante dos homens, irreparáveis. Você não pode permitir que isso aconteça. Porque nós criamos compartimentos, né? O ser humano é assim. Então é o fulano que ele acha que ele pode contar mentira, ele não conta para o cônjuge, afinal de contas o casamento, né? Mas para os filhos tudo bem, porque afinal de contas é criança, né? É criança, não vai entender. Ou ao contrário, para os filhos não contam. Não, tem que ensinar, tem que contar a verdade e tal, transparente. Para o cônjuge, não dorme na mesma cama, amanhã está tudo bem. Não conta em casa, para a família. Porque afinal de contas, família é família. Da porta para fora, trabalho é trabalho, é outra coisa. Ou ao contrário, lá fora, há de se manter uma imagem de quê? De dignidade, de integridade. A família é família. A família não tem problema, né? A família é aquele negócio, todo mundo junto ali e tal. Né? Já disse o poeta, né? Os titãs, a família acorda todo dia, vai comer todo dia, senta essa manhã. Família é família. As pessoas criam compartimentos. Na igreja não conta mentira, afinal de contas aqui é todo mundo irmão, tá certo? Agora para os outros. E aí lá na cabeça, não, mas aqui lá não é da igreja. Na igreja, né, pode se manter ali, ó. Mas fora da igreja, fora da igreja. Ou o contrário, lá fora, não tem que ter um testemunho, tem que dar testemunho. Tem que ser verdadeiro, aí lá fora não conta. Agora na igreja, irmão, a gente tem que se perdoar aqui, tem que saber que nós somos falhos. E as pessoas vão criando compartimentos para se justificarem em algo, um comportamento que ele é absolutamente injustificável. Mentiras grandes ou mentirinhas. Eu ouvi uma vez alguém que trabalhava com construção, que é o seguinte: o pessoal não faz muito esforço para abrir tora de madeira muito grande. Não fica lá se matando para ficar dando machadada, para rachar. Tem a rachadura, tora. Vai lá, pega uma cunha de madeira, sabe cunha? Essas cunhas de colocar embaixo da porta para segurar a porta, né? Aquela ponta de madeira. Vai lá na rachadura, põe a cunha e dá uma marteladinha e deixa lá. Passa um tempo, vai lá na cunha de novo, aquela baita torona enorme, e dá uma marteladinha na cunha mais um pouco, encrava ela mais um pouco, enfia mais um pouco. Passa um tempo, vai lá, martela e encrava de novo. De repente, do nada, a tora estoura. Pau! Abre sozinha, por conta de um trabalho simples, pequeno, aparentemente inofensivo, de uma cunhazinha. Quando nós falamos de uma palavra que não vale nada, num sim que não é sim,
do não, que não é não, nós estamos falando de algo que parece inofensivo. Consequência disso na tua vida profissional, a consequência disso no teu relacionamento familiar, a consequência disso entre você e Deus, a consequência disso no convívio da igreja, pode ser uma tora estourada, algo irreparável, algo que não dá para se fazer mais nada a respeito. Então eu queria deixar esse desafio para os irmãos, de que o tempo não tem poder para acabar com a mentira, só a verdade tem esse poder. Não, vai deixando, não, isso aqui corrige, isso aqui arruma, isso aqui vai deixando, porque lá no meu trabalho, lá dentro da minha casa, aqui na igreja, isso aí vai contornando. O tempo não vai arrumar a mentira. O que arruma a mentira é a verdade, e a palavra é de verdade. Amém? Por isso eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, e eu queria fazer duas perguntas principais. A primeira delas, talvez você já se perceba tentado. Você perceba que você é tentado sempre a usar de uma palavra mentirosa, um sim que não é sim, um não que não é não. Seja no seu trabalho, em casa, em qualquer nível de relacionamento. E você tem sido vitorioso, graças a Deus. Só que você percebe que você precisa de força. Peça ao Senhor. Diga: Senhor, me fortalece em nome de Jesus. Peça para que Deus te ajude. Senhor, eu preciso da tua força. Senhor, eu preciso da tua força lá no meu trabalho. Senhor, eu preciso da tua força lá com a minha família. Senhor, eu preciso da tua força em qualquer relacionamento que seja. Porque assim, eu tenho vencido, Deus, mas eu sinto que por vezes eu tenho vontade de fazer diferente. Peça para que Deus te fortaleça em nome de Jesus. Esse é o tipo de situação que você pode contar com a vitória. Se você está pedindo a força do Senhor para ser vitorioso numa questão dessa proporção, saiba que Ele vai te conceder vitória. Faça a tua parte, seja esforçado, e Deus vai te conceder vitória no nome de Jesus. Talvez você hoje se perceba uma pessoa, para usar a brincadeira que eu fiz no início, né? Palavra que não vale nada. Talvez você aí na sua intimidade, no fundo do teu coração, é o seguinte: poxa, é isso aí, hoje eu percebo que o meu sim não vale nada, o meu não vale nada. Eu minto com grande facilidade. Peça para que Deus te ajude, para que essa situação seja revertida. Note que não é Deus quem vai reverter essa situação, é você. Mas peça para que Deus te fortaleça, para que essa situação no nome de Jesus seja revertida. Deus eterno, obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos alimenta. Obrigado, Deus, porque ela é a nossa instrução, é a luz da nossa vida, Senhor. Senhor, se nós dependêssemos de nós, se nós dependêssemos, Senhor, do nosso próprio coração, da nossa própria mente, das nossas próprias decisões, obrigado, Deus, que a tua palavra é quem nos ensina o caminho, Senhor. Obrigado que podemos nos apoiar nela, ter uma vida, Senhor, que te agrade, uma vida que te alegre. Esse é o nosso desejo, Senhor, de te agradar. Nós pedimos aqui, Senhor, pela tua igreja, fortalece-nos, Deus, em nome de Jesus, que haja na nossa boca a verdade, Deus. Custe o que custar, que haja na nossa boca, Senhor, confiança, que haja na nossa boca luz, que haja na nossa boca integridade, Deus. Que as nossas palavras, Senhor, sejam reflexo daquilo que vai no nosso coração, da ação do teu Santo Espírito no nosso coração. Por isso nós pedimos, Senhor, ajuda-nos, porque se dependêssemos de nós, Senhor, nós não conseguiríamos, nós precisamos da ação do teu Santo Espírito. E nós agradecemos pelo teu amor, por nos chamar para essa vida de luz. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.